Olá, muito obrigado por assistir a mais uma live da Casa da Crítica, tá? Hoje uma live especial do Dia dos Pais, em que a gente vai abordar o tema paternidade e orfandade. Um tema bastante forte, infelizmente. Ele é forte num sentido ruim, que a gente vai abordar aqui. É um tema bastante necessário, da mais elevada pertinência, tá? E paternidade e orfandade. Falar de paternidade é falar de uma coisa um pouco desconhecida, num certo sentido. Esse é um lado cruel das coisas. Eu não tenho nenhum problema de convicção em afirmar que a orfandade paterna, de longe, disparadamente, é o maior problema do Brasil. De longe, tá? Tudo que a gente fala de outros problemas, questões do analfabetismo funcional, questão da perdição das pessoas, o tipo desorientado, as pessoas em frangalhos, a geração floco de neve que está aí e etc. É tudo efeito de um problema. Paternidade. Falta pai no Brasil. Tradicionalmente nós somos um país em que o número de órfãos é agigantado. Isso está denunciado em vários relatos, tá? Na literatura, um relato que eu destaco muito é o do Guimarães Rosa. Existe toda uma possibilidade de interpretação da obra do Rosa, particularmente do Grande Sertão Veredas, como uma discussão da orfandade. Todos aqueles homens envolvidos naquele belíssimo romance de uma luta de o bem e o mal, onde que o bondoso é maldoso, o maldoso é que é o bom, e o maldosão pode ter dignidade e caráter, e o bondoso por sua vez pode ter um caráter fraco. Uma linha grande de interpretação daquilo é que todos eram órfãos. Todos. Aquele retrato das personagens é retrato de órfãos. Quase todo mundo no Brasil é órfão de pai. Essa é uma questão muito séria. Está acontecendo um trabalho muito grande, e é um trabalho de onde eu vou beber, busco muita informação ali. É um trabalho do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Está fazendo um trabalho que é básico, que é basal, que choca pela simplicidade, mas choca pela profundidade do problema em que eles barram. Por exemplo, surgiu o Pai Legal, que é a questão de fomentar o acesso ao nome do pai na certidão, facilitar os processos de pelo menos o reconhecimento jurídico, por incrível que seja, tá? Isso é gigantado. E são pequenas iniciativas assim, descobre quem é o pai e chama para conversar. Às vezes resolve muito, eles têm resultados muito bons, tá? Com uma medida tão basal. O nível de sanidade brasileiro seguramente é tão baixo, é baixíssimo o nosso nível de maturidade. Predominantemente a população brasileira é uma população parada na camada 4. Isso é muito ligado à dimensão da orfandade ser a regra geral. Quem tem pai e mãe, no sentido pleno que eu vou apontar aqui, é milionário no Brasil. É milionário. Nós estamos abaixo de níveis instintivos em tantas vezes. Um outro dado que o CNJ dá, muito relevante, ele consegue indicar um número de crianças matriculadas na rede escolar sem o nome do pai na certidão. Tá? Você ter noção, tem estado em que é 33%. Sim, tem estado em que é 33%. No caso do Maranhão. Tá? Quando você chega a uma situação que 36%, 33% das crianças, um terço das crianças, por exemplo, não tem sequer o nome do pai, você tem aí já um fenômeno de orfandade, que é uma orfandade, a pior orfandade possível. Existem tipos de orfandade que eu vou manifestar aqui, tá? que é a orfandade por abandono. O abandono é uma pior lesão emocional que você pode fazer a alguém. Em todas as lesões emocionais, injustiça, humilhação, outros tipos de violência, etc., o abandono ganha em todos os sentidos. Nada é mais canalha do que o abandono. Bata, humilhe, traia até, é menos do que abandonar. Tá? Então, quando você chega a uma situação que você tem um abandono simbólico
desse tamanho e nem o nome dá, você imagina o tamanho da lesão que está sendo incutida já logo na criança. Tá? E então assim, é muito sério esse problema. Então, eu arrisco, vou repetir mais uma vez, é o único problema brasileiro. Todo o resto é consequência disso. Tá? Tal é a gravidade da situação. O que é a paternidade? Antes da gente falar os tipos de orfandade e etc. O que é a paternidade? Quando a gente nasce, caímos num desespero. Saímos de um mundo perfeito, um mundo chamado de oceânico, um mundo intrauterino, caímos nesse mundo. Aí passa a ter uma preocupação agigantada de sobrevivência e de ansiedade, com um aparato em que nós nos sentimos naturalmente credores. Nós temos uma busca de crédito de duas figuras, do pai e da mãe. Imediatamente com a mãe, ainda há o primeiro entendimento, no primeiro momento não há um entendimento até da separação, tá? A criança não se sente separada, então ela não se sente tão abandonada. A condição humana é uma condição de ser separado e de ser desamparado. A gente veio de uma natureza, mas a essa natureza a gente não volta, a gente precisa transcender. Mas é difícil transcender. E aí, naturalmente, nós buscamos créditos de duas ordens. De uma função materna e de uma função paterna. Muito mais de falar de o pai, de a mãe, vamos falar aqui em função. Há uma função materna de um cuidado incondicional, de um amor incondicional. A mãe vai amar sempre. A mãe sempre vai amar. Não precisa agradar a mãe para ser amado. Sou amado pela mãe porque eu sou. Só isso. Ponto. Isso é uma função materna bem resolvida. Se o amor da mãe decorrer de merecimento, você tem uma perversão da maternidade. Porque o ser amado por merecimento é próprio da função paterna. O pai, eu também quero o amor do pai, tá? Mas o pai é aquele que exige, que tem limite. A mãe é incondicionada, eu sempre vou amar, tá? Sempre vou amar. Agora, a mãe no seu sentido próprio, o pai no sentido próprio vai falar, eu amo, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer tal coisa. Não é incondicionado o amor do pai. O amor do pai é um amor mais exigente. Tá? É óbvio que se não estou aqui defendendo uma posição de o pai intolerante, de o pai autoritário. Tá? Você supõe que a exigência perfeitamente tem que ser dosada com tolerância, com prudência, com progressividade e tal, e etc. Tá? Por que essas funções de proteção da vida, no primeiro momento, na tenríssima idade, a criança consegue, pelo seu aparato psíquico, psicossomático instintivo, ela consegue saber se ela está em perigo agigantado ou não. Porque é intuitivo isso. Se ela tem essas duas funções cumpridas, ela tem uma proteção, ela se sente protegida. Se essas duas funções não estão acontecendo, ela não está protegida. Se isso não aparentar, é apenas que não aparenta, mas está sendo acumulado no psiquismo essa fratura. Essa fratura vai ficar sendo acumulada, vai ficar sendo acumulada, vai ficar sendo acumulada. Essa questão, não, eu não conheci meu pai, isso não fez diferença. Isso, mentira. Isso daí, alguém está tentando jogar um esforço de dessensibilização, e que normalmente é fingido. Porque dessensibilizar-se a uma orfandade, dessensibilizar-se a uma parentalização que não se realiza, tá, adequadamente, tá, tanto é bárbaro quanto é falso. Porque isso não existe. Tá? Aí a pessoa já está num nível absolutamente de loucura. Loucura é o último recurso para não aguentar a realidade. O louco não aguenta a realidade. Então ele começa a criar um outro mundo. E aí, se você chegar a um mundo em que eu sou dessensibilizado, não faz diferença eu ter recebido amor de pai, amor de mãe, você é louco. Você está entendendo? Você é louco. Pode dizer isso daí de uma maneira absolutamente tranquila. Então, há uma função diferente da proteção. A incondicionalidade, que pode ser esse sentido de inerência, tá? Sempre eu tenho um porto seguro da mãe, mas eu tenho um limite também, eu tenho que ir para o mundo. Eu tenho um limite a partir do qual eu não posso ficar atrás, eu tenho que ter um limite a partir do qual eu não posso ir. E essa dosagem do limite, essa exigência,
essa direção, a orientação, como um mapa de como vai caminhar no mundo, é a função do pai. Tá? E se isso não se realiza, tá? Você vai ter uma fratura dentro desse psiquismo. Não tem jeito. Tá? Isso vai acontecer. Pode passar desapercebido por muitos anos. Muitos anos, para 10, 20, 30, 40, um dia vai emergir. Um dia vai emergir. Isso aí não questione isso. Tá? É uma questão. Então, nesse sentido, o que é a paternidade? A paternidade é uma doação de uma devida. Paternidade não é meramente uma geração de alguém. Isso é um sentido muito pobre de paternidade. Isso é um sentido, quando muito, só biológico. No seu sentido psíquico, afetivo, real, espiritual, é uma doação devida. No seguinte sentido, eu gero uma vida, mas agora eu tenho que doar a minha para a prole. O amor filial não é meramente a geração biológica da vida, não. A minha vida tem que convergir em relação ao filho. Esse é o amor filial. Eu vou doar a minha vida, o meu tempo, meus recursos, minha ocupação. Eu vou ter que acolher as limitações nos meus projetos, porque o que interessa é o projeto do filho. Se não existe isso, a doação de uma vida dos pais ao filho, não há amor, gente. Pura e simplesmente, não há amor. Tá bom? Simplesmente o cara é pai, a pessoa é mãe, mas a sua vida mudou em função daquilo? Não. Então, enfim, você já tem uma orfandade. O órfão já não está gozando do amor que naturalmente um humano nasce credor e vai buscar. Então a orfandade é um não recebimento desse amor que vai, nesse primeiro momento, ser uma função. Sim? Ele cumpre, o pai, a paternidade e a maternidade fazem essas funções de a criança se sentir amada porque ela é, pura e simplesmente, incondicionalmente, um autoestima, autorrespeito, etc. Se vai se sentir empoderada, no bom sentido, pelos limites que ela pode ir vendo, fazendo e etc. Tá? Vou ter uma pergunta aqui, eu vou verificar. Fala, Celso, faz diferença sim. Sinto que faltou uma lacuna a ser preenchida. Tive que preencher uma referência em pessoas como vizinho, pais de amigos, ou apadrinhamento. Muitas vezes dá encolhimento nas piores pessoas. Pessoas sem valores e moralidade. Pelo fato de não ter valores e moralidade, não tem barreiras para receber. Tua colocação, Celso, não sabia, você revela aqui claramente que é órfão, tá? E, enfim, nós vamos abordar exatamente esse gancho. Exatamente a questão que você está trazendo aqui é uma das questões que a gente vai enfrentar em seguida, que é o problema da transferência. Tá? Como é que vai fazer o órfão com isso daí? Então, se o órfão não recebeu as doações que naturalmente se espera do pai e da mãe, doações colocadas dentro desse fluxo, tá? Você pode dizer que ele tem uma carência, ele é carente. Carente no sentido de uma necessidade humana, vital, psíquica, espiritual, não se realizou. Bom, imagina que você está com fome. Nós estamos com fome, nós estamos com carência. Estamos com carência de víveres, tá? E o que acontece? Se você não tiver víveres, o que vai fazer? Você come qualquer coisa. Quando você tem uma carência, você vai buscar realizá-la. Se você não tem a realização, a satisfação ao seu alcance, você busca outras coisas. Se você tiver com fome, você come um sapato, gente. Exato, absolutamente. Aí entra aquele grande drama. Eu estou carente, estou com fome. Se eu não comer, eu vou morrer de fome. Tudo bem, eu vou morrer de fome, mas tem um ímpeto animal desejante da matéria do nosso corpo de buscar. Tá? Agora, tudo bem, mas só tem um sapato para comer. Eu vou comer. Tudo bem, aí você não mais morreu de fome. Você se suicidou, você se intoxicou. O grande problema da transferência pode acontecer exatamente isso que o Celso está fazendo. Não se realizou a função, vai buscar a realização disso por uma transferência. Essa transferência tem alta chance, mas ela tem alta chance de ser muito nociva. No assunto da paternidade, não teve pai, mas vai espelhar o modelo no vizinho, no outro homem, no não sei quem, etc., tem muito mais chance de ser um processo intoxicante, porque normalmente esse em que
essa pessoa em que houve a projeção nem está sabendo. Nem está sabendo que houve a projeção nele. Então a pessoa não tem nem a sensibilidade de que ela está sendo um paradigma para alguém. Isso pode acontecer muito. Eu demorei muitos anos, mas muitos anos, por exemplo, durante 25 anos eu coordenei muitos times de pessoas ligadas à advocacia. Coordenei escritórios de advocacia, muitas pessoas. A maioria é órfã, porque a maioria é órfã no Brasil. Hoje eu sei ver se alguém projeta a mim como pai dele. Aqui na Casa da Crítica, ó, acontece de monte. Mas hoje eu estudo o assunto, eu perquiro, eu vou atrás, então eu consigo sacar quem está projetando em mim uma paternidade por transferência, tá? E aí eu consigo ter uma sensibilidade até de ter uma conversa com a pessoa. Mas assim, no mais das vezes esse processo de transferência ele é bruto, tá? Ele sempre teve uma tendência de ser problemático, tá? E aí ele pode, pela não sensibilidade de quem está projetado, que nem percebeu isso, aí chegar a outras questões que vão ser muito mais frustrantes ainda, tá? Tem alguns comentários aqui que eu vou ler, porque estão associados com esse fluxo. Ana Paula de Castro Oliveira pergunta: professor, a passagem de compreender a orfandade e a superação do sentimento de abandono pode acompanhar uma loucura passageira de sair de um estado de nascença, da dessensibilização para a sensibilização? Sim, e nós vamos abordar isso mais para frente. Laís Vilela: há uma forte relação da redução da importância da paternidade aos olhos da sociedade por causa do movimento feminista? Eu penso que claramente, eu penso que mais do que a paternidade, mas a família inteira. Há um movimento, família é coisa de que muitos poucos gozam. Isso provoca inveja, gente, inveja mesmo. Gozar, ser milionário, não porque tem 1 milhão no banco, mas ser milionário porque você tem a função maternal e a função paternal efetivamente estabelecido, você é milionário e tem um monte de gente morrendo de inveja. A avacalhação, a degradação, a desqualificação, a zombaria que se faz à família está nesse movimento aí. É frequente perceber em lares com esposas feministas que os esposos acabam sendo emasculados e assim os filhos tornam-se órfãos com pai presente. A maioria dos órfãos é órfão de pai presente, tá? Quando eu falei lá daquele número dos 33% do Maranhão, por exemplo, então aquilo é um caso de orfandade na modalidade mais extrema, que é o abandono. É a mais extrema. Agora, há outras modalidades de orfandade. A mais branda. A mais branda das orfandades é a biológica. O pai morreu. Pum. O pai morreu. Há uma aceitação, há um fato. Duro. Vai ter esses problemas de transferência, de eventualmente não ter a carência suprida e tudo isso. Meu pai morreu. Agora, o abandono sempre fica um problema gravíssimo. Ele vai voltar? Ele não vai voltar? Ele vai mudar de ideia? Ele não vai mudar de ideia? Será se ele volta? Será se ele não volta? Essa questão, mas ele me abandonou. No caso do pai, como há um crédito natural de alguém que ponha limites e me avalie pelo meu merecimento, pode se incutir dentro do psiquismo uma coisa torturante, que é a questão da pessoa achar que ela não merece. Ah, eu não mereço. É óbvio que esse processo de lucidez não está esclarecido, mas há uma coisa difusa. Você pode ter um problemão dentro, um conflito interior, o nascimento de uma personalidade com elementos adversativos terríveis por causa disso. Porque ele vai ficar, eu não mereço o pai. Isso pode acontecer também na própria responsabilidade biológica, achar, mas por que Deus me deixou isso acontecer? Tá? Então esse processo, a perda da paternidade, a não realização da paternidade, pode dar uma ideia de não merecimento muito grande, mas é muito grande. Então assim, você tiver a paternidade biológica, a paternidade por abandono, que é a pior de todas, tá? Você simplesmente ter, como é o exemplo aí da questão que a Laís está trazendo, um pai fraco e desinteressado no crescimento do filho, já tem um órfão.
A maioria do Brasil é órfão de pai presente porque os pais são fracos. Fraco e desinteressado no crescimento do filho. Exato. Tá? Então só isso daí já gerou um problema. Por quê? Porque a função de exigir, de vai lá, meu, tem que ir para frente. Ó, a partir daqui você não vai. E o interesse, mostrar que há um interesse na superação das metas, de que vão sendo colocadas. Tá? Aí você pega uma figura, um elemento fisiológico, que mostra muito isso daí. Tá? O que é esse elemento fisiológico? Pega uma criança, sei lá, 4 anos, por aí, na praia. Tá? O pai sentado na cadeira da praia, a criança vai correr. Ela quer correr, para mostrar para o pai. Só que ela corre, ó, olhando para trás. Ela corre olhando para trás, para o pai ver. Ela quer mostrar que ela consegue. Ela também está pedindo autorização. É até aqui eu posso, não posso. Dá para ir até onde? Não dá para ir, para onde vem. O próprio movimento fisiológico infantil corrobora essa compreensão da função paterna. Tá? Quando a criança está com a mãe, tá? Ela vai, você pode ver o movimento, ela pode até correr, pode virar para a mãe, mas é mais frequente ela estar voltada para a mãe. Sim? Não é tanto uma questão de extensão, de ir. A própria fisiologia não mente. Tá? Então, para você ver o nível de rigor que é esse tipo de entendimento. Tá? Então, a pessoa fica com isso. O pai fraco pode estar ali dentro, só que ele não está validando, ele não está dando o critério de merecimento relacional para ir para o mundo dessa criança. E depois você vai ter o pai narcisista ou castrado, que eu acho que é o exemplo aí que a Laís está dizendo. Se você tiver uma perversão do feminino, você tem uma perversão do masculino e vice-versa. Se a casa tem um perverso, o outro também tem que ser. Ou você tem que... Ou a perversão é muito complicada. Se a mãe, tá, do tipo, tem uma postura tal que o pai altera, você está mexendo necessariamente com a mãe narcisa. Tem uma narcisista aí, o pai vai ter que enfrentar isso. Mas um narcisista tem que ser enfrentado. Isso vai esbarrar num problema que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, tá? Mas então assim, você vai vendo, são figuras diferentes de orfandade, todas problemáticas. Vou repetir que há menos problema que a biológica, porque é um fato bruto. Segundo, na biológica, você tem uma outra questão importante que é o seguinte: a mãe pode ter duplicidade de personalidade. A mãe viúva tem condição de ser mãe e ter a hora que ela vira pai, porque muda completamente o comportamento. Só que a mãe de pai ausente não faz isso. O filho órfão de pai ausente, ele fica com a maternidade, tá? Mas essa maternidade vira só maternidade, pode cair num excesso maternal que vai dar diversas figuras narcísicas. Por quê? Porque o lugar do pai está vazio. O pai pode voltar, o pai pode aparecer, e aquele lugar ficou vazio. Tá? Então, a própria questão da personalidade do feminino de se duplicar e ora ser pai e ora ser mãe, não se realiza. De tal maneira que esse órfão sofre muito mais. Eu estou há muitos anos estudando esse assunto, debruço sobre esse assunto há muitos anos, eu sou órfão, inclusive, tá? Enfim, eu consigo em pouco tempo verificar alguns esquemas nas pessoas, em especial aí de dizer esse tipo de questão, tá? Do tipo, se é uma orfandade em que virou uma compensação da mãe e o pai ficou todo vazio, se é uma orfandade que a mãe mais ou menos supriu o lado do pai. Tá? E assim, mas não é que a mãe faz, não, ela tem um aparato biológico, biopsíquico para mudar. Muda o humor da mãe. A hora que ela está falando com a mãe, ela está falando com o pai. A própria mãe pode não entender isso, mas a própria biologia está outorgando isso daí, está outorgando elementos para que isso aconteça. Por isso que, de novo, se é decorrente da natureza, pai morreu, tá? É um problema bem menos grave. Gravíssimo, evidente, mas assim, em comparação às outras figuras,
são extremamente mais cruéis mesmo. Tá? Deixa eu ver, até aí a necessidade de transferência é menor. Ela vai existir, mas é menor, porque de um jeito ou do outro a mãe está fazendo ali uma frente. A mãe está acolhendo, mas também está exigindo. Eu acho que tem mais comentários aqui. Márcia, essa falta se tornará uma eterna busca? No caso de uma morte precoce do pai, vou aguardar isso por fim. Quais são os sinais de uma transferência de orfandade em uma criança? Às vezes é muito fácil de perceber. Às vezes é facílimo você perceber esses sinais de orfandade, muito fáceis. Desde o olho, desde olhar homem, desde... Não sabe como é que é o mundo masculino. Tem muitos crianças, meninos inclusive, que não sabem como é que é o mundo homem. Então assim, você vê que o olhar, não, isso como é que é. E às vezes a pergunta, seu filho é órfão? Tal, não sei o quê. Sim, mas às vezes é facílimo, tá? Às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil. Então assim, é difícil eu te dar uma regra aqui geral, tá? Mas enfim, mas a gente vai esbarrar um pouquinho mais isso aqui lá pra frente também. Então, outro comentário do Celso, correto. E o amadurecimento da personalidade, da noção da realidade, o trauma existe para retomar o sentido da vida no mundo. É demorado e sofrido, mas acontece quando a compreendemos e perdoamos os pais. Compreender e perdoar os pais. Guarda isso, que a gente vai chegar no fim também. Érica, que alegria que você veio, cheguei, seja bem-vinda. Verdade em relação viúva, a mãe viúva. Sim. Então o que acontece? Feito esse problema, do que na função não foi cumprida, ponto. Vai vir algum trauma, esse trauma pode implicar essa transferência perigosíssima, tá? Pode ser uma transferência muito perigosa, se não tem lucidez entre em quem ele transferiu, tá? Vai ficar difícil. O banditismo, muitas vezes, é um processo de transferência, gente. Elege o bandido, como era, porque ele enfrenta, porque ele não tem problema de limite, você está entendendo? O bandido trabalha dentro dessa aura do limite, é um confronto, etc. Então, assim, os problemas que podem vir da transferência são muito, muito grandes, tá? Principalmente que muitas vezes é tão triste, é tão grave, é tão cruel a situação, que o assunto muitas vezes não é tratado com clareza, não é tratado objetivamente. Às vezes é escondido, esconde-se o que foi, esconde-se quem foi o pai, esconde como é que foi. E sabe, então assim, o tamanho de problema que você tem aí é gigante. Nós somos uma sociedade com um patamar de sanidade raso demais. É nível 4. Nível 4 é que quer colo, mas não quer só o colo da mãe, quer o colo da mãe e do pai vendo também. É esse nível, isso é o nosso maior problema, gente. Isso é realmente gravíssimo, tá? Mas aí acontece uma outra questão. Para quem vai enfrentar esse assunto? A vida pode ser feita ou pode ser interrompida. Nós podemos interromper a vida. Segundo o Olavo, na tese que eu acho clássica, maravilhosa, excelente, espetacular das camadas, se você não chegar na vida na camada 8, lá para os 30 e poucos anos, você interrompeu a sua vida. Num sentido de interrupção, que quer dizer que você padece de insanidade, tá? Então, assim, são complicados. Tá? Então, o cara para por causa desse trauma, tá? Num sentido que ele interrompeu a vida. Enquanto ele não resolver isso, a vida não voltou a fluir. Tá? Mas aí você tem que chegar a uma situação. É o seguinte, começa a paternidade e a maternidade como funções dessa proteção, desta introjeção de segurança, desse acompanhamento do crescimento vital, dessa orientação e preparação para deixar um ninho. Se não deixar um ninho já tem problema também, né? Hoje você tem os problemas das pessoas que não deixam ninho, mas o ninho tem que ser deixado. Tá? Se não deixou o ninho já tem um indício aí do problema. Tá entendendo? O ninho é para ir, é para passar pelo ninho e ir para frente. Igual pai e mãe é para passar. Pai e mãe passam, eles doam e deixam ir. Se não deixou ir, é narcisismo, não é um amor de doação, é a bondade ilícita, que tantas vezes eu trabalho aqui, não, ó, eu até ajudo o filho, até do limite, eu até falo, mas ele tem que realizar meu projeto, mas ele tem que isso, mas eu estou investindo. Então assim, já não é, já tem uma orfandade aí junto, tá? Se você recebe bondade ilícita do pai e da mãe, que não é uma doação para que você vá, fica difícil, você já é órfão
dentro dessa figura aí, das figuras fracas ou da figura narcísica e tal, e etc. Mas por que agora tem uma virada? Você começa com função, mas na vida adulta, nós temos que ser pai de nós e mãe de nós, sempre. Isso é vida adulta. Pouco relevando como é que foi a minha trajetória. Eu sou meu pai, eu sou a minha mãe. E isso a literatura chama de consciência maternal e consciência paternal. Melhor jeito de eu alcançar a consciência paterna, tá? Melhor jeito de eu alcançar a consciência materna e exercê-las eu mesmo sobre mim por uma deliberação minha, tá? É que eu tenha recebido a função biologicamente prevista, afetivamente razoável, etc. Agora, se eu não recebi, eu continuo só com a única solução que existe, tá? Que é eu exercer essa consciência sobre mim. Só que para você alcançar esse patamar, você tem que ter um nível de lucidez de camada 8 pelo menos. Se você ficou interrompido de camada 8 para baixo, você não tem essa condição de consciência de si. Não tem essa consciência de vida reflexiva sobre si, em que você consegue se ver como eu e eu como um objeto também, uma objetividade sobre mim, de tal maneira em que você então se reinvoca isso, e aí você exerce a sua paternidade sobre si, você exerce a sua maternidade sobre si. Os maiores estudiosos do amor, tá? Seguramente no Ocidente, pelo menos é o maior nome de peso, gente grande. Não estou falando de gente que está dando opiniãozinha, estou falando de gente que sabe o que está falando, tá? Agudo, que é o Erich Fromm, tá? É uma das minhas principais referências intelectuais aqui, em tudo que eu falo do amor, da liberdade e etc. Tá? Ele mostra aqui que é a síntese de uma pessoa amadurecida. Tá? A síntese de uma pessoa amadurecida chega-se a pessoa amadurecida num ponto em que se torna seu próprio pai e sua própria mãe. Tá? A consciência materna, a própria consciência materna, que ela terá que ter elaborado, tá? Ele diz: não há ação má nem crime que possa privar-te de meu amor, do que desejo para a tua vida e felicidade. Isso é mãe. A mãe fala isso, mas nós temos que carregar isso conosco, sermos nossa mãe. Não interessa os tombos que eu tomei, não interessa os deslizes que eu falei. Eu tenho que me amar em todo o sempre. Aconteça o que for de mim, eu tenho que me amar, eu tenho que me estimar, eu tenho que me querer, porque eu sou, e apenas isso, nada mais, tá? E eu devo dispor de uma consciência paterna também que diz: agiste mal, não podes deixar de aceitar certas consequências de teus erros. E antes de tudo, deves mudar de conduta se quiseres que eu goste de ti. É a exigência do pai. Tá? Então o que acontece? Essa consciência de uma mãe que nos acolhe incondicionadamente, de um pai que nos acolhe, mas nos exige, eu tenho que pôr comigo só pelo fato de eu ser maduro. Num tal esquema em que, se eu não alcançar a consciência paternal e a consciência maternal sobre mim mesmo, tá? Eu não sou maduro, ponto. E, enfim, simplesmente eu vou ficar transferindo, porque eu vou ter patamar, não interessa a minha idade, eu vou dispor de patamares de idade incompatíveis com a minha idade emocional, com a minha idade evolutiva, com a minha força de caráter e etc. Então, quando você alcança esse tipo de maturidade, você faz aí que o Celso falou. Você pode perdoar teu pai, pode perdoar tua mãe. Você pode, então, sublimar a carência que você teve. Foi injustiça. Ou ele morreu, ou mataram, não fez isso. Ou ele foi fraco. Mas ele é ele. Eu continuo sendo eu. Ao meu modo, eu preciso construir essa consciência sobre mim. No que eu construir essa consciência sobre mim, eu posso pular um aspecto do trauma, modular esse aspecto do trauma e me prevenir da transferência. Porque nenhuma transferência vai funcionar.
Eu posso me prevenir de fazer outros modelos, tá? Só que aí o que acontece? Você já precisa da função lá para crescer. Tá? De algum jeito, se você não ter, você vai ter que crescer. Você vê, a pergunta que eu mais recebo aqui, gente, comuníssima, mas é comuníssimo. É comuníssimo, tá? Eu mais recebo aqui como é que supera a orfandade. Tá? Eu tenho casos aqui, pessoas que eu dou mentoria, você tá entendendo? Que sabe que o pai, tem outro problema muito sério, às vezes tem que matar o pai. Às vezes tem que matar o pai. É uma morte psíquica, no sentido que eu estou usando aqui. Se o pai te fizer uma violência, te fizer um ato narcísico, eu muito recentemente tive que ajudar uma pessoa a matar o pai dela. Aconteceu uma barbaridade ali, que na barbaridade eu falei, mas tem que matar teu pai, cara. Você mentaliza, essa pessoa morreu. Não existe mais. Vê tudo o que aconteceu, escreva aqui que foi, e agora você vira órfão. Só que neste momento que você vira órfão, você vai assumir a sua paternidade, cara. Porque aquela paternidade que você estava recebendo, você já era órfão, não assumido. Tá? Mas agora você vai fazer isso, e etc. Então, mas essa relação é muito complicada. Então, assim, muitas vezes você tem que estabelecer a orfandade para assumi-la. Tá? A maioria das pessoas tem o maior problema de assumir a orfandade. O maior problema de assumir a orfandade. Não levanta a mão e fala, ó, eu sou órfão, ponto. Por isso, por A, B, C, D, Z, X. Essa pessoa que eu tive que ajudar a matar o pai, eu coloquei a pessoa que eu conheço, sabe, assim, de outras circunstâncias já, tal, passando por um drama gigantado. Eu tive que chegar, a primeira coisa que tem que fazer, os fatos você tem que escrever o que aconteceu. Você tem que escrever tudo o que aconteceu. Você tem que ir atrás, tem duas testemunhas, você tem que ir atrás das duas testemunhas. Todo mundo tem que escrever junto com você, que aconteceu isso. Ponto. Escreve, guarda. Depois você mentaliza que ele morreu, tá? Por exemplo, desse processo de uma morte, de fazer uma morte psíquica do pai, eu tomei os seguintes cuidados. Chamei a pessoa e falei, olha, escreva tudo o que aconteceu. Escreva tudo que teu pai fez. Pá. Agora você vai pegar e vai escrever as testemunhas. Tinha duas testemunhas dos fatos. Daí vai lá, testemunha, escreve também com você, o que fez, o que não fez. Tá, agora eu falei, você vai guardar isso com a pessoa da muita estrita confiança. Por que eu tive que fazer isso, pessoa? Porque é muito dura a aceitação da orfandade. E ele ia tornar órfão porque ia matar o pai. Ele já era órfão por uma questão que a barbaridade que o pai fez, né? Ele não recebia amor nenhum. Pai é um crápula, na melhor das hipóteses. Tá? Aí o que acontece? Mas agora ele ia se libertar com essa mentalização, a uma morte psíquica. Eu falei, você vai lá para agora, você fala com teu pai que ele acabou, que ele morreu. Você vai lá e fala, na tua frente, você morreu, cara. Pelo motivo A, B, C, D, Z, X. E vira as costas embora. Só que você vai ter um problema de consciência, cara. Você vai ser, se eu for falar em termos místicos, você vai falar em tentação demoníaca. Você vai ter uma tentação para negar a realidade. Vai ter um esforço de negar a realidade, mas vai ter um esforço para negar a realidade. Não é verdade que fez isso. Não é verdade que fez. Ah, mas não foi. Como é que não foi? Vai ser uma consciência em choque. Você vai ter que ser muito forte. E no momento de fraqueza, que você se deparar com a negação da realidade, você vai ter que pegar essa referência que você escreveu e que as testemunhas escreveram. Para você mostrar para você mesmo o que aconteceu. Mas é isso que tonifica a consciência. O cara vai ter que ter consciência humilde do que se passou, reconhecer e estabelecer perante consigo que eu tenho que exercer minha paternidade. Não é só ficar falando dele que já morreu, agora psiquicamente, mas eu tenho que falar agora de mim, não, eu sou meu pai. É ao mesmo tempo um óbito do pai e um nascimento de um pai para mim, que eu sou eu mesmo. Não tem outro caminho, gente. Não tem. Ah, mas a maioria não consegue. Ok, vai ficar com vida interrompida. A maioria das pessoas no Brasil está com vida interrompida. As pessoas têm medo de responder sim ou não, de se afirmar, de se posicionar.
Ela não teve pai que exigiu isso dela e ela não exige de si. É isso aí mesmo. Absolutamente. Ah, mas o pai é perversão, é narcisista, é isso você vai levando. Não, cara, você vai ter que matar esse pai para ter outro, que é você mesmo. Sim, eventualmente. Agora o famoso engole, finge, faz o jogo fingido, o pai é ausente, o pai é fraco. Para pegar um exemplo, aquela aí deu, mas se o cara ficou lá na Berlinda porque a mãe era narcisista. Bom, ele ficou sem pai, sem mãe, que o pai tem que exercer. E aí eu queria dar um exemplo para vocês, muito forte. Eu viajo desde muito cedo com o meu filho. Desde muito cedo nós temos um estilo convencional, não convencional de viajar. Com 2 anos já fomos acampar, a gente ia andar no mato, ia fazer viagem, dormir em hotel, assim, sempre tive um estilo de preservar o momento do pai. Não interessa se tem um momento de família, mas preservar o momento do pai. É uma guerra familiar, porque as pessoas estão tão acostumadas à ausência do pai que ficam chocadas com o exercício da paternidade. Se chegar um homem com um bebê num hotel, a chance de que seja chamada a polícia é altíssima, porque choca, é tão gritante. A gente já está dentro de uma dessensibilização em que o exercício da paternidade, a presença do pai é considerado um escândalo. Mas são muitas as vezes que eu cheguei em hotel com meu filho pequeno, cadê a mãe? Eu falei, não está presente. Mas, e ela vem? Não. Mas alguma coisa? Não. Falei, o senhor não vai me recusar o check-in? Eu quero documento. Ok, tá aqui o documento, você deu o nascimento, seu pai. Eu sou advogado também, então entregou a AB, queria aquela coisa, eu quero advogado, tá, não sei o quê. Mas as pessoas ficam chocadas. É algo escandaloso. Você tem que responder a perguntas estúpidas. Ah, mas o menino vai cagar. Eu falei, não me diga. É mesmo? Você descobriu isso? Ah, mas o menino vai querer tomar leite. É mesmo? Você descobriu isso? Então assim, porque as pessoas ficam chocadas. Uma vez, devia ter uns 3 para 4 anos, estava no meu colo, a gente estava descendo numa cachoeira. Eu já estava acostumado com esse jogo de coisas, eu tenho temperamento colérico, eu sei confrontar, confronto normalmente, tá? Sou advogado de profissão, inclusive, advogado contencioso. Mas chegou o guardinha que via de lá de longe. Mas o guardinha corria e apitava, você já vai entrar na cachoeira com a criança. Eu falei, o que você acha? Acho que eu vou pegar um disco voador? Eu já estava preparado, até que tá rindo, meu filho, porque lembra da história. Então o que acontece? Cadê a mãe da criança? Porque eu quero a mãe da criança aqui, ó. O senhor fica querendo o que o senhor quiser, você tá entendendo? Agora dá licença que eu vou passar. O cara pesava 60 quilos, eu pesava 120, entendeu? E aí eu falei, então você chama a polícia, cara. Então assim, são coisas terríveis. Eu fui com meu filho, devia ter uns 4 para 5. Nós vamos passar um fim de semana no Beto Carreiro, no hotel do Beto Carreiro. Único, um hotel para criança, gente. Só devia ter criança, né? O único pai com filho é eu. Tinha pais, tipo pai e mãe, tá? Avós de monte, cheio de avós viajando com o neto, você tá entendendo? Mas, mãe, pai, homem, só ele ali, como é eu, entendeu? Então assim, mas isso choca, isso agride as pessoas. Mas ele tá com a criança, porque as pessoas já estão acostumadas que o pai não existe, que o pai é ausente. Então, para exercer a paternidade, então para o próprio exercer a paternidade falta, tá? Ela é ausente na vasta maioria das vezes, mas exercê-la é uma luta, porque exercê-la você vai ter que comprar briga familiar, social, com polícia, com autoridade, com as pessoas. Choca o homem falar, eu vou pegar o meu filho, o momento é meu e a mais ninguém interessa essa relação. Nossa Senhora, as famílias não aguentam. Não aguento. Quando você fala que você já tem uma perversão de um sexo e implica a perversão de outro, tá aí. Não sei entrar na questão do ovo e da galinha, mas se você tiver perversão na falta da paternidade, você tem perversão maternal, gente. É uma questão absolutamente óbvia. Você tá entendendo? Então o que acontece? Então na hora que chega alguém, não, eu vou exercer a paternidade plenamente. Tem alguma dúvida? Nossa, vira um problemaço, gente.
O programa tem que ser leão, tem que brigar como um leão, você tá entendendo? Mas assim, feito leão, para ninguém encher o saco dentro dessa relação. Mas você vai ter que bater mesmo de frente e tal, etc. A Laís, aos 14 anos de idade, era vista por desconhecidos como namorada do meu pai, por andar com braços dados com ele. Sim. Aí volta uma questão de que aquilo que está num padrão repetido, a maioria das pessoas só alcança o aprendizado por rotina. A pessoa tem uma rotina de padrões de coisas, de tal maneira que não existe nada fora daquela rotina. E se existir, é igual um ET, algo que choca porque o padrão mudou. Isso é assim que funciona. Mas aí o que acontece? Aí você tem um outro lado, então choca, você vê um padrão de paternidade que as pessoas não têm. Mas aí você tem outro fator, existe a inveja. A inveja é muito forte. As pessoas têm inveja do rico, principalmente do rico essencial. Eu tenho maior inveja de quem tem pai que olha para você. As pessoas morrem de inveja de quem tem mãe que cuida de você. As pessoas morrem de inveja se você tiver afetos honestos. Então as pessoas morrem de inveja da família. Se você tem uma família, você é milionário, você ganhou isso. Agora, se você não tem, vai passar a invejar os outros. Você tem em si um princípio de demonização. Ah, mas então está quase todo mundo demonizado? Sim, está quase todo mundo demonizado. Essa discussão de família isso, família aquilo, isso é bobagem, isso é inveja. Família, é receber as funções da parentalização, as funções da familiarização, para depois ir para a vida social. Porque hoje as pessoas têm deficiência na parentalização, têm deficiência na familiarização, o social, a melhor coisa mais relevante é socializar. Socializar não, o mais relevante é parentalizar. Depois você familiariza. Daí então a pessoa pode partir para a perspectiva social adequadamente, mas ele não entra lá como projetando a paternidade ali. A gente projeta a paternidade no padrinho político, a gente projeta a paternidade no Estado, a gente acha que a escola tem que fazer função paternal, sabe? E por aí a coisa vai, entendeu? Tudo uma negação de uma interrupção da vida, é uma projeção baixa, rasa de afetos que vai interromper, e esse processo de desenvolvimento da consciência, para que no cabo eu seja pai de mim, mãe de mim, não se realiza, entendeu? E Celso, ao ponto de as pessoas verem dois homens, pai e filho, juntos e serem tratados como gay. Claro, aí vai, as pessoas podem achar tudo, cara. Entendeu? Há pouco tempo que comecei a achar as respostas satisfatórias para lapidar a personalidade. E a sociedade cheia de órfãos sem dificuldade de aceitar. O recebimento é maior que a vontade de desligá-lo do seu ser. O recebimento é maior que a vontade de desligá-lo do que o seu ser. Eu não entendi exatamente esse teu fim. Tá? Mas me parece que está dizendo que você não encontra respostas sociais. Você, para a sociedade ser colocada num bom tamanho para você, tá? O ressentimento, tá? Assim, para você ser bem colocado numa vida social saudável, você supõe que você teve uma familiarização boa. Para a familiarização ser boa, você supõe que você teve uma parentalização boa. Tá? Parentalização pai e mãe. Foi cumprida a função do pai, foi cumprida a função da mãe, ponto. Com o pai e a mãe, com as funções paternais de pai e mãe bem feitas, você tem outras funções complementares da vida familiar. Irmão, o avô, o primo, tudo isso tem uma certa função. A família, o pai e a mãe é propriamente um núcleo muito intimista. A familiarização é um lusco-fusco entre o muito íntimo e o grande mundo. Tá? E se for direto para o grande mundo, lá para a sociedade, sem ter subido essas escadinhas de maneira de assimilar, transpor e sintetizar essas funções, você vai para a sociedade, você vai virar ativista político, você vai virar fanático religioso, você vai vai acreditar que o problema é aglomerar a multidão, você vai acreditar que as opiniões majoritárias, está tudo órfão, tudo órfão. Tudo órfão projetando suas soluções fracas. E aí vai pintar 2 ou 3 caras independentes, que são os caras que são pais e mães de si, independentemente da trajetória dele, que terá sido mais afortunada se ele ganhou os afetos adequados. Ou se não ganhou, ele continua com o mesmo problema existencial, que ele tem que se fazer sempre, porque é o mesmo problema. Tá? E aí isso estaria estranho. Aí é órfão pidão.
E não é, não, me exijo. Meu pai morreu, tinha 90 dias. Lembro claramente a lição da minha mãe. Você nunca se sinta menos porque você é órfão. Você nunca se sinta menos do que alguém porque você é órfão. E não chora por isso, e vai pra frente e vai fazer a tua vida. Ponto, é isso que tem que fazer. Mas se você dramatizar a questão, tadinho, não tem problema. Óbvio que você tem que ser estúpido. Óbvio que você tem diante de uma alma que está sofrendo, porque não tem um pai, que está fazendo transferência que não está entendendo, uma alma que está ressentida, uma alma que muitas vezes tem que acolher. Agora é muito difícil ter gente qualificada para acolher isso. Eu demorei muito para estudar esse assunto, para ver as coisas, então não sei o quê. Eu faço muito esse entretenimento hoje. A maioria dos meus alunos é órfão, 80%. 80% dos meus alunos são órfãos de pai. Eu tive que atender um aluno há poucos dias atrás, que o pai bateu nele. O pai é um estúpido. Então eu cheguei e falei, deixa eu contar uma coisa, né? 200 vezes já me contou que teu pai é um cara estúpido. E você foi lá, o cara ainda não conseguiu entender que o pai é órfão, que ele é filho de pai. Ele quer acreditar que o pai que sempre maltratou, sempre humilhou, sempre foi estúpido, é pai. Ele não superou isso ainda. Ele não está virando pai dele, ele ainda está na expectativa que o pai mude. Ele foi lá pedir para apanhar. Eu falei, você foi caça em relação ao caçador, cara. Você é órfão. Mas você não quer reconhecer que você é órfão. E aí você está atrapalhando o teu processo. Você foi lá, deve ter 30 anos de idade, e foi lá para o pai humilhar mais uma vez. Você está entendendo? Então o que acontece? Ele é órfão da pior forma que ele não quer ver. Você está entendendo? Então, e aí porque ele nunca aceita a orfandade, e portanto ele não vai ser pai dele mesmo. E aí ele fica esperando esse pai voltar, tal, etc. Então, eu hoje consigo dar alguns atendimentos para as pessoas. Entendeu? Coisa muito grave que acontece aqui. O pai ausente, eu vejo direto, muita gente que me consulta isso daí. O homem, um perfil completamente feminino. Por quê? Porque o pai teve ausente e ele reproduz todos os modelos da mãe. Eu falo, meu cara, mas desculpa, não estou falando que você é feminino no sentido da genitalização. Eu estou falando que você só tem um modelo materno, cara. E você vai ter que criar um modelo de paternidade. Às vezes tem ajuda que você pode dar, mas é muito difícil você achar gente qualificada para dar esse tipo de ajuda. Tá? Márcia, relações adoecidas geram lealdade à expectativa da volta. Claro, raciocínio masoquista. O masoca é o cara mais leal. Ele é leal ao sádico. Você tá entendendo? Ninguém ganha da lealdade do masoquista ao seu sádico. Você está entendendo? Da mudança desse pai. Isso só pode gerar infelicidade desse pai? Claro, claro. Ana Paula Vieira, sair da expectativa e dos processos sadomasoquistas é a parte mais dolorosa. Claro, claro, claro. Nós vamos falar em sadomasoquismo também. Nós vamos ter agora no final do mês uma masterclass sobre o sadomasoquismo aqui. Vai ser uma masterclass 3 sessões, tá? É um assunto forte, assunto muito pesado. E a relação sadomasoquismo pode estar muito presente na perversão do amor filial. Tá? Isso aí pode estar muito, muito presente. Esse comentário me lembrou a filha do Pelé, uma pidona. Ela não é mãe dela, ela não é pai dela ainda. Ela está pedindo pai, ela está deixando o trauma, ela fica ressentindo aquele trauma, fica ressentindo aquele trauma, fica ressentindo aquele trauma. Essa pessoa se interrompeu. Ela se interrompe, ela não exerce o que qualquer pessoa madura tem que fazer, que é ser o pai e a mãe de si. A vida independente, gente, é muito dura. Quando o pai é narcisista com seus filhos, pai, mãe, etc. Então, ele também não é independente. Só um independente ajuda a independência da prole. O amor exige cuidado, preocupação, respeito e conhecimento. Quando o camarada é um narcisista, ele pode ter tudo isso, só que ele não tem o respeito. Sobre o nome da preocupação, ele invade a zona que ele nunca pode invadir. Desculpa, não é preocupação, é responsabilidade, tá? Cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. A responsabilidade é eu me preocupar e estar presente sempre, até o limite que eu posso ir. Porque tem um limite que eu não posso ir, porque aí eu respeito. Eu não quero, então. O filho pode não querer isso. O filho pode não querer o amor do pai, inclusive.
O filho pode não querer a XY coisa que o pai ou a mãe oferte, porque é direito dele não querer. Simplesmente porque é. E se você insistir nisso, você violou o respeito. Muitas vezes essa é a estrutura que nasce o narcisismo. Ou então assim, não, eu vou cuidar muito bem do meu filho, tal, não sei o quê, mas eu quero que ele faça tal coisa porque é o projeto do pai. Então assim, ele desrespeita o filho. E ele fica lá, não, porque a única coisa boa é você fazer isso, a única coisa boa é você fazer isso. Então, é um desrespeito sutil, e aí vai começando. Então assim, muitas vezes é difícil você separar o que é uma relação amorosa do que é uma relação narcisista. Porque a relação narcisista tem vários elementos amorosos, mas não tem o respeito. Sim. O respeito ao outro é o outro. Absolutamente. E eu, enquanto pai, eu estou de passagem. Eu vou passar. Tá? É isso. Eu vou doar a minha vida, mas eu passo. E ele vai fazer o que quiser. Entendeu? E, enfim, vai ver, gente. Aí os nossos padrões de sanidade estão nesse nível. Bom, meus caros, vamos ver se tem mais perguntas. Se tiver alguém mais pergunta, a gente avalia, tá? Celso presente, Ana, Laís, Érica está presente também, voltou, Ana Laura, Márcia. Tá? É um tema importante, tema mais sério, quando você encontrar com as almas humanas, é ajudá-las nesse não interrupção da vida, né, gente? Quais os sinais de transferência de morfandade de uma criança? É verdade, você tinha lançado isso, tinha uma resposta. Eu vou voltar para aquele ponto, às vezes é muito fácil de descobrir, às vezes é muito difícil. É muito difícil ter gente qualificada que sabe ver, tá? Muito, muito difícil. As 2 últimas vezes que eu tive contato com órfãos paternos assim, eles me consumiam, no sentido, e olha, e não sei o que, e aquilo, e tal, e etc, e enfim, sabe? E era um negócio, você vê a carência latente naquilo ali. Pode ter um elemento de vergonha, tá? Muitas vezes a criança tem vergonha da sua condição de órfão, tá? E às vezes vai dar um retraimento, uma postura de um certo abatimento e uma coisa assim. Às vezes as crianças sentem, elas estão sentindo. Às vezes você perceber esse sinal que é um retraimento, não, é o jeito dele. É o jeito dele. Pode ser uma puta vergonha. Pode ser uma imensa vergonha. Imensa vergonha. As crianças brigando, quem que é teu pai, quem que não é teu pai. Pode ter assim, a pessoa retrai, ele fica tímido. Não, pode só estar envergonhado. Então assim, é muito difícil, tem que ter uma leitura muito situacional, sabe? E, enfim, é raríssimo, gente. É raríssimo. Tem gente qualificada para fazer isso. Como é raro se encontrar gente. É raro se encontrar gente que sabe falar, gente. Um começo, meio fim, qualquer coisa. Imagina a gente que tem condição de fazer essa leitura da alma. Imagina a gente. Tá? Eu achei isso. Tá? Eu achei. 2 vezes na vida eu entendi pessoas que inclusive me deram orientações da minha vocação associado ao meu drama pessoal da orfandade. Tá? Mas é raríssimo. Eu fui um felizardo ter achado isso. Tá? Enfim, Érica, muito bom parabéns. Muito obrigado, Érica. Érica, sempre bem-vinda, tá? Sempre bem-vinda. A quem não sabe, a Érica é uma escritora aí de talento, pessoa também de grande verve, tá? E muito em breve vai fazer um trabalho com a gente aqui na Casa da Crítica também, coisas frutíferas. Laís, necessariamente, filhos que moram geograficamente longe do pai terão esse sentimento de orfandade? Não. Pode morar o pai dentro de casa e as pessoas se sentirem abandonadas e o pai pode estar lá longe, mas você tem milhares de jeitos de mostrar afeto, de mostrar presença, de mostrar preocupação, tá? Como é que foi? O que você fez? O que você não fez? No sentido de preocupação sincera. E a criança consegue perceber, pode não ter lucidez conceitual, mas ela saca a situação se é uma ocupação sincera, uma ocupação com o crescimento real dela, ou não. Pode estar lá longe, mas fala sempre, vê, acompanha, dá aconselhamento. Aconselhar, chamar de canto, ó, como é que é? Tá com algum problema? Eu quero saber o que é. Não vem pra cima de mim que eu sei que tem problema. Qual é o problema? Entendeu? A criança consegue
a criança consegue perceber isso. Então, assim, você pode ter diversos gestos afetivos distantes. E como você pode estar do lado e isso é um monstro. Isso é um monstro. Só do pai ser fraco, gente. Só do pai ser fraco. Tá? Só do pai ser fraco, o frio já tem um problema. Que modelo que ele tem? O cara fica covardadinho. Gente, é complicado ser filho. Entenda uma coisa. O amor filial não é só, é a doação, acima de tudo, é a doação do pai e da mãe para o filho. Tem que ser o centro das coisas. Mas o pai precisa melhorar muito. Se o pai se tornou-se pai e mãe e não existiu um ímpeto de crescimento, você tem problema no pai e da mãe gravíssimo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que eu demorei para entender isso. Durante uns 15 anos da minha vida, eu frequentava um X lugar no Rio de Janeiro. Tem uma carioca aí que é a Érica. Né? Eu ia lá e pulava de uma pedra em cima da cachoeira. Já lá pulava naturalmente. Tinha toda a destreza de como é que pulava e tinha um poção de um lado embaixo. Nasceu meu filho, eu nunca mais pulei. Nunca mais pulei. Mas não é que eu decidi nunca mais pular. Nunca mais pulei. Automaticamente me sinto, eu não posso me expor aos riscos como eu expunha antes. Porque agora tem meu bem. Se virou pai e virou mãe, não mudou a vida, fica difícil. Porque é próprio da relação, quem dá enriquece. Se você tem filho com o propósito efetivo de dar, de doar a tua vida também está enriquecendo. Porque você vai se exigir mais em virtude, em cuidado consigo mesmo. Então é muito natural, tá, nessa situação, que o pai tenha que melhorar. Tá? Senão, você já vê um problema ali, tá? Ele já é um pai fraco. Você não pode ter filho e ser a mesma pessoa. Você tem que ter filho, melhorar, você tem que ser mais exigente de si, você tem que ter mais coisa, tem que trabalhar mais, você tem que se ocupar. É diferente, você tem que ter muito mais virtude. Tá? Então assim, eu recebo aqui um terço dos alunos que vêm estudar o curso de Trivium, aqui na Casa da Crítica, são pais que acabaram de ter filhos. Só que eles entram em pânico, porque eles acabaram de ter filhos, eles sabem que a educação deles não é perfeita não. E dessa maneira eles vêm buscar para eles o curso. É o seguinte problema, eu tenho filho, agora eu preciso exigir mais de mim. Eu preciso falar melhor, eu preciso pensar melhor, eu preciso perceber melhor. Um terço dos alunos. É diretamente, aí faz o casal o curso. Tá? Eu sei bem de todas as histórias porque o curso tem mentoria. Então eu acabo conversando com as pessoas. Então assim, em 2 minutos eu consigo entender o cara. Ele queria saber do curso, eu já saco isso aqui. E é o que acontece. Mas então é exemplo claro de pessoas que vão crescer também porque têm filhos, porque eles têm que doar e têm que ter conteúdo para doar. Isso é próprio do amor, é dar. Só que para dar eu tenho que construir. Nem que como eu tenho que dar a mim para o filho, eu tenho que ser mais. Então você deparou com uma hipótese que você vê pai e mãe que tem filho, a vida segue do mesmo padrãozinho, mesmo nível de consciência, mesmo tipo de rotina, esquece, você está mexendo com pessoas de padrão, de sanidade, pelo menos espiritual, muito baixo, entendeu? Ah, mas é a realidade, então entendeu? Enfim, essa aqui está aí. Meus caros, tempo urge também, o Dia dos Pais, meu filho está aqui, a gente vai ainda comemorar, vai celebrar mais um pouco, parabéns para o Dia dos Pais, a Márcia falou, obrigado Márcia, feliz destino para você, adorei, obrigado Érica, muito obrigado pela tua presença, Laís e Márcia. Então meus caros, muito obrigado, um abraço aí para todo mundo.